Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilharmos com os irmãos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a Deus por mais uma vez poder estar aqui, por Deus estar providenciando os meios para que nós pudéssemos mais uma vez estarmos aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Então que Deus possa estar nos abençoando e abençoando os irmãos nesta manhã. Eu agradeço também ao nosso pastor José Roberto, por apoiar o nosso trabalho, por dar o aval para que esse trabalho possa prosseguir. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor, que no dia de ontem, dia 6, completou 49 anos de ordenação ministerial. Os nossos parabéns ao pastor, o nosso abraço ao pastor e que Deus continue abençoando o pastor ricamente. Agradeço também ao irmão Cassiano. O irmão Cassiano, ele faz depois a compilação de todas as imagens aí que nós passamos através do WhatsApp, e o irmão Cassiano que depois que monta toda a apresentação. Então, o irmão Cassiano tem um trabalho árduo lá de montar a nossa apresentação, então nosso muito obrigado e que Deus esteja abençoando o irmão Cassiano com esse trabalho e também com a mensagem de logo mais à noite. E eu quero agradecer também a Ana, que está aqui conosco, ela que é a responsável aqui pelo nosso layout, pelas telas que aparecem aí, pelo nosso estúdio aqui, ó. Ela é até responsável pela cor da camisa. Então, nosso muito obrigado a Ana, tem sido de muita ajuda, ela que tem feito todo esse trabalho extraordinário. Então, que Deus continue abençoando a Ana, e ela vai dar o bom dia aos irmãos. Bom dia, irmãos, amigos. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Então nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo, e hoje nós vamos estudar a Carta aos Filipenses. Então, como nós já vimos, nós estudamos a Carta aos Gálatas, aos Efésios, e agora nós vamos iniciar, hoje, nesse domingo, estaremos iniciando aqui a Carta aos Filipenses. Muito bem, então, a Carta aos Filipenses. Filipos é a cidade onde foi fundada a primeira igreja na Europa, então na região da Europa, ali no continente europeu, foi a primeira igreja fundada, foi na cidade de Filipos, e essa cidade era uma colônia romana. Os filipenses lá, os cidadãos filipenses, né, eles tinham todos os direitos da cidadania romana. Então, naquela situação, os habitantes, os naturais, né, da cidade de Filipos, eles eram praticamente cidadãos romanos. Então, nós temos aqui, a igreja, ela teve início na conversão de Lídia, uma senhora muito caridosa. Ela se converteu ao Evangelho e que em seguida ela abriu a sua casa para o uso da igreja. Então nós vemos que através da instrumentalidade dessa irmã Lídia, ela abriu a sua casa para que ali então a igreja tivesse o seu início, os seus primeiros passos. Nós víamos muito isso na década de 70, década de 80, início da década de 80, década de 60 mais propriamente. Nós vemos que as igrejas começavam, os pontos de pregação, eles começavam assim, na casa dos irmãos, nós íamos fazer ali a pregação na casa de um irmão que favorecia o seu lar, e ali dava-se início àquele ponto de pregação, e logo mais nós montávamos ali um trabalho que era constante todas as semanas, e assim então muitas igrejas iniciaram as suas atividades com nessas características. A carta é uma das mais pessoais escrita pelo apóstolo Paulo. Então, essa carta aí, ela é
ela é uma carta de cunho pessoal. Então nós vemos que a característica da carta ela é um pouco diferente. A carta aos Filipenses era endereçada a um grupo de amigos a quem o apóstolo Paulo amava profundamente. Então, esta carta é uma carta pessoal e basta nós observarmos durante toda a narrativa da carta que ela se apresenta, né? Ela está totalmente ali na primeira pessoa do singular, ou seja, eu, o próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo está falando de si mesmo. Então, Paulo fala da experiência dele, do que ele viveu. Então, aqui nós vemos que essa carta também ela é endereçada a um grupo de amigos a quem Paulo tinha um sentimento muito grande, um sentimento muito especial, e por isso o tom pessoal da carta, esse tom de pessoalidade da carta. A carta aos Filipenses, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele não escreve na posição de apóstolo que estabeleceu a igreja cristã de Filipos, mas antes como seu pai em Cristo. Então vejam que aí o pano de fundo da carta, a característica da carta, o tom da carta é diferenciado por conta desse aspecto que o apóstolo Paulo desenvolve nessa carta. Então ela tem assim um tom mais pessoal, ele se coloca como o pai em Cristo. Então existe aí uma afinidade maior com os filipenses. Então nós identificamos essa diferença é muito evidente desde a saudação. Então desde o início, lá se os irmãos pegarem lá no versículo 1, nós vamos já identificar como essa carta já começa diferenciada da carta aos Efésios e da carta aos Gálatas. E na saudação, o apóstolo Paulo, ele não usa a saudação Paulo apóstolo, que era a introdução costumeira, mas Paulo ele se apresenta agora Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então nós vemos aí que no versículo 1, nós vemos a diferença, essa carta já começa diferente das outras duas cartas anteriores. Esta carta é universalmente aceita como carta que saiu das mãos de Paulo. Então, essa carta ela é universalmente aceita, ou seja, a ideia, a condição de que Paulo foi o escritor, ou que Paulo é o escritor da carta aos Filipenses, é aceita em todo o meio dos estudiosos, dos filósofos e até dos religiosos e dos teólogos que defendem aqui, que nitidamente defendem a posição que o autor da carta aos Filipenses é o próprio apóstolo Paulo. E ela foi escrita na prisão, ainda que a localização desta prisão não tenha sido fornecida. Então, nós temos a certeza que os estudiosos e os teólogos afirmam aqui, e eles têm essa posição, eles defendem essa posição, de que a carta foi escrita durante uma das prisões do apóstolo Paulo. Muito embora essa prisão não tenha sido fornecida, localizada, nós temos algumas vertentes e alguns estudos que até podem colocar a localização dessa prisão que o apóstolo Paulo estava cumprindo o cárcere. Então nós vemos aí, as possibilidades que têm sido sugeridas são 3, que é Roma, a prisão em Roma, quando Paulo esteve preso em Roma, Cesareia, quando Paulo esteve na prisão em Cesárea, ou em Éfeso, quando Paulo também esteve em prisão em Éfeso. A posição tradicional, ou seja, a mais aceita pelos teólogos, diz que o apóstolo Paulo escreveu esta carta em Roma no ano aproximadamente 62 depois de Cristo. Então nós vemos aqui que a grande maioria defende essa posição.
defende que a carta aos Filipenses foi escrita durante a prisão de Paulo, durante o período que Paulo estava preso na cidade de Roma. O apóstolo Paulo compartilha a sua experiência no campo missionário. Portanto, esta carta não é como as anteriores, que apresentam um estilo didático e orientativo. Então nós vemos na carta aos Efésios e a carta aos Gálatas, que a carta aos Gálatas e aos Efésios, ela tinha uma direção, ela tinha um sentido, ela tinha um aspecto, ela tinha um objetivo didático, orientativo, onde Paulo passava orientações sobre o viver, sobre a forma como conviver com os irmãos, como o convívio dos irmãos na igreja, a forma de se postarem, as condições que o apóstolo Paulo coloca de convivência social. Então, essa carta ela é diferente dessas duas cartas anteriores. Então, ela não tem esse aspecto didático e nem orientativo. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele fala das suas expectativas, os seus desejos, dificuldades e das suas provações que passou no ministério de missões. É quase que, irmãos, um autorretrato que Paulo fala, ou uma narrativa das suas viagens missionárias. Paulo faz uma narrativa colocando as suas expectativas, o que ele esperava das igrejas, o que ele esperava do desenvolvimento da palavra de Deus, do cristianismo, aonde ele chegava com a mensagem do evangelho. Então, Paulo, ele apresenta esses desejos, apresenta as suas expectativas, ele apresenta também, ele fala das dificuldades, e depois nós vamos ver aqui, durante o estudo, nós vamos ver alguns textos que vai revelar essa característica. Ele fala das dificuldades, das provações que o apóstolo Paulo passou nesse ministério de levar o evangelho aos gentios nas mais distantes regiões por onde o apóstolo Paulo esteve, por onde o apóstolo Paulo fez essas viagens, até onde o apóstolo Paulo chegou. Então nós vemos aqui essa característica aqui dessa carta aos Filipenses, basicamente, esse resumo, basicamente a característica dela é mais essa, de uma apresentação do que o apóstolo Paulo viveu durante o seu ministério de missões. Muito bem, então chegamos aqui à nossa 10ª aula da Escola Bíblica Dominical, e que ela tem por título Vitória apesar do sofrimento. E o texto bíblico encontra-se em Filipenses, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu não sou muito amigo de estudar 2 capítulos juntos, mas a gente vai fazer aí um resumo. E o texto áureo, Filipenses 2, o versículo 5 até o versículo 8. Então, nós vamos iniciar aqui o tema proposto. Mesmo em meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo contribuiu para o progresso do evangelho. Então nós vemos aqui a personalidade do apóstolo Paulo bem definida, o objetivo do apóstolo Paulo, que era, acima de tudo, levar o evangelho aos povos distantes, levar o evangelho aos gentios, àqueles que estavam longe, estavam dispersos, aqueles que não estavam em Jerusalém. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tem aqui um objetivo muito, muito forte, que é o progresso do evangelho. E com a própria vida, o apóstolo Paulo muitas vezes sofreu grandes perseguições, o apóstolo Paulo passou por grandes sofrimentos, justamente para o empenho, ele se empenhou no progresso do evangelho. E nós vamos ler aqui o nosso primeiro texto, que encontra-se em Filipenses, o capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 14, que a Ana vai ler para a gente. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Muito bem, então nós vemos esse texto aqui, que o apóstolo Paulo, vejam aí, irmãos, primeira pessoa do singular. Eu quero, então aqui, quero ainda, ou seja, eu, o próprio apóstolo Paulo falando, eu quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse texto fica vazio, irmãos. Fica vazio se nós só lemos isso daí. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram. Essas coisas que me aconteceram, os irmãos sabem quais coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? E muitas vezes nós passamos por cima desse texto e lemos só o texto. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tá? Que coisas são essas? Então, irmãos, vamos dar uma lidinha lá nas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 24 até o versículo 27, nos diz: as coisas que aconteceram. Então, quando nós lemos aqui, quero vos certificar-vos de que as coisas que me aconteceram. Então, são essas coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Está anotando aí, irmãos? Versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto, quando o apóstolo Paulo fala que ele quer certificar-nos das coisas que ele passou, foram só isso daí, mais algumas coisas que ele passou. Então nós vemos, se nós lermos esse texto única e exclusivamente, passarmos por cima desse versículo, lendo só o que está nesse versículo, nós não vamos ter a ideia, nós não vamos fazer a menção, nós não vamos ter o sentimento do que o apóstolo Paulo passou. Então aqui, esse progresso do Evangelho, quanto custou ao apóstolo Paulo esse progresso do Evangelho, esse caminhar do Evangelho, essa evolução do Evangelho, custou quanto da vida do apóstolo Paulo? Então os irmãos podem aqui confirmar, os irmãos podem aqui mais uma vez ler esse texto e os irmãos procurem ler com cuidado quanto sofrimento o apóstolo Paulo passou por conta do Evangelho. O versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. De maneira que as minhas cadeias, ou seja, as prisões do apóstolo Paulo, todas essas prisões, quando o apóstolo Paulo estava preso, ele aproveitava bem o tempo. Eu creio que quando Paulo, eu não sei se era assim, mas eu estou aqui, eu estou imaginando que seja. Quando o apóstolo Paulo ia tomar o banho de sol, eu acho que ele não ficava tomando banho de sol simplesmente lá sentado no solzinho, não. O apóstolo Paulo ficava aproveitando o tempo para falar do Evangelho. E aqui, vejam, nas minhas cadeias ou nas minhas prisões em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana era um grupo militar de elite formado para proteger o imperador e sua família. Era um grupo de soldados romanos para servir como guarda pessoal para o imperador. Vejam que o apóstolo Paulo, ele pregava a toda a guarda pretoriana. Os irmãos sabem quantas pessoas, quantos soldados, de quantos soldados era composta a guarda pretoriana? Só em Roma, irmãos, 9.000 soldados. E aqui ele fala que toda a guarda pretoriana,
toda a guarda pretoriana conhecia o quê? O evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Então Paulo, ele se esforçava ao limite, ao extremo, para levar este evangelho. A qualquer preço, a qualquer custo, o apóstolo Paulo levava o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então vejam que aqueles que conheciam o apóstolo Paulo, aqueles que também pregavam a palavra de Deus, aqueles que eram incentivados, aqueles que eram capacitados, aqueles que eram ensinados pelo apóstolo Paulo a levar a palavra do Senhor Jesus, eles eram estimulados pelas algemas, ou seja, pelas prisões, por aquilo que o apóstolo Paulo passava. Então, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Vejam, irmãos, que experiência extraordinária falar com desassombro. Falar com desassombro é falar com ousadia, sem medo, sem se preocupar com o que pode acontecer com a sua vida. Então o apóstolo Paulo, além de ensinar a palavra, além de levar a palavra, ele dava um testemunho que causava essa certeza, essa convicção, essa força, essa determinação em todos aqueles que iam levar a palavra, assim como o apóstolo Paulo os levou. Então nós vemos aqui que essa condição do apóstolo Paulo, esse sofrimento do apóstolo Paulo, ele era mais um estimulador, ele estimulava as pessoas, ele estimulava aqueles que iam levar a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo fazia. Então, nós vemos aqui que todas essas condições, todas essas características, elas são bem diferentes das cartas anteriores. Nosso próximo texto, Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, que a Ana vai ler para a gente. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejam que interessante, irmãos. O próprio autorretrato do apóstolo Paulo. Ele se coloca, parece que o apóstolo Paulo está se apresentando, está fazendo como se fizesse uma radiografia. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo por dentro. Vejam, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Então vejam, a expectativa, ou seja, o que o apóstolo Paulo esperava, o que o apóstolo Paulo estava na ansiedade que acontecesse, e a esperança do apóstolo Paulo, a firme convicção do apóstolo Paulo de que em nada serei envergonhado. Em nada serei envergonhado significa, irmãos, que ele está íntegro, que ele está completamente baseado na palavra de Deus. Ele está completamente alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Antes, vejam só, com toda a ousadia. Então Paulo aqui fala o quê? Da sua ousadia, da sua forma de levar o Evangelho, de como o apóstolo Paulo encarava essa missão de levar o Evangelho aos distantes, de como o apóstolo Paulo trabalhava, de como o apóstolo Paulo se empenhava nesse trabalho de missões com ousadia, como sempre. Vejam, então o apóstolo Paulo, ele era constante, ele sempre mantinha essa situação, essa condição, a condição de ousadia. E também agora, ou seja, além de manter, além de ser ousado, ele mantinha essa ousadia, ele estava cada vez mais seguro, convicto nessa direção. A ousadia sempre e também agora será. Qual que é o motivo? É Cristo.
o engrandecimento de Cristo. E aqui ele fala, será Cristo engrandecido no meu corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele poderia até doar o seu corpo. Ele poderia, o apóstolo Paulo, ele oferece o seu próprio corpo em prol do evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se oferece inteiro. Ele não oferece só o seu trabalho, só a sua disposição, só a sua convicção, só a sua fé, só a sua experiência que ele passou com Jesus Cristo. Não, o apóstolo Paulo, ele chega ao limite de oferecer o seu próprio corpo. E olha que ele define, quer pela vida, quer pela morte. Tanto faz para o apóstolo Paulo ficar vivo ou morrer pelo evangelho, para ele seria lucro. E nós podemos entender isso porque o próximo versículo, o versículo 21, nos diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu gostaria de ler aqui um versículo que encontra-se em Mateus 16, no versículo 25. Mateus 16, 25, nós lemos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então nós vemos aqui, irmãos, a própria figura do apóstolo Paulo, a característica do apóstolo Paulo, a personalidade do apóstolo Paulo, o desejo do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui o intuito que o apóstolo Paulo tinha. Ele faria de tudo pelo evangelho até morrer. E aqui ele coloca, para mim o viver é Cristo. Então ele vivia 24 horas, ele dava todo o seu tempo para o trabalho de levar o evangelho de Jesus Cristo. E o morrer, tanto faz, se o apóstolo Paulo morresse, para ele seria lucro. Então vejam, irmãos, que experiência extraordinária do nosso querido apóstolo Paulo. Nosso próximo texto, Filipenses 2, o versículo 5 até o versículo 11, que a Ana vai ler para a gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Então, aqui o versículo 5, nós temos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, essa palavra sentimento aí tá grifada, porque os irmãos a gente pode trocar essa palavra. Então, a gente pode trocar essa palavra por atitude. Então, quando os irmãos lerem esse texto aí, em vez de sentimento, pode colocar atitude aí. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, vocês têm que fazer o mesmo que Cristo Jesus fez. O apóstolo Paulo fala aos filipenses aqui que os filipenses devem fazer o mesmo, devem ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Qual é? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus Cristo era Deus, é o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo não perdeu a condição de Deus, ele estava na condição de Deus, ele era Deus, mas mesmo assim o que ele fez? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis a condição de Deus, ele se despojou dessa condição, ele não veio aqui na terra para cumprir a sua missão, para cumprir o seu ministério
na condição ou na característica de Deus. Aqui vejam, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. E aí o versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele esvaziou-se da forma de Deus, ele esvaziou-se da condição de Deus, ele esvaziou-se da prerrogativa de Deus. Ele tirou da sua personalidade as condições que lhe favoreciam sendo Deus. E aqui nós vemos, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Irmãos, eu gostaria que os irmãos grifassem aí na sua Bíblia, pode grifar aí essa palavra servo. Vejam que servo é a primeira palavra que aparece. Vejam, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus tinha a forma de homem, ele tinha a imagem de homem, a forma de homem. Qual é a forma de homem? Cabeça, corpo, tronco, membros. E qual é a figura de homem? Andava, falava, comia, dormia, sentia fome. Mas a figura de homem e a semelhança de homem não foi citado primeiro. Ele tinha a forma de homem, a imagem de homem, mas a postura, a conduta era de servo. A forma como Jesus se apresentava era na forma de servo. E nós lemos lá em Isaías 53, o servo sofredor. Além de servo, ele não era um servo privilegiado, um servo que tinha uma condição favorável. Não, Jesus foi o servo sofredor. E aqui nós vemos que a primeira característica que ele assumiu, assumindo a forma de servo. Servo é aquele que serve, é aquele que vem para servir. O servo não tem vontade própria. E a única vontade de Jesus era cumprir na íntegra a vontade do Pai. Interessante, o único desejo de Jesus era cumprir a vontade do Pai. O versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dois conceitos muito diferentes para ser assimilados, muito difíceis para ser assimilados por nós hoje. Esses dois conceitos, eu creio que na nossa atualidade são os dois conceitos mais difíceis que nós temos de assimilação, que são eles: humilhação e obediência. Humildade e obediência. E aqui, Jesus, ele foi totalmente humilde e ele foi totalmente obediente, extremamente obediente. E obediente a quê? À vontade de Deus? Sim, à vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? A morte. E morte de cruz. Morte na cruz. O sofrimento mais cruel que um ser humano poderia ter vivido. Jesus viveu. Humilhou-se e obedeceu. Até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então nós vemos aqui que Jesus, através do seu sacrifício, através da obediência a Deus, através da condição que ele viveu aqui, através da obediência no seu ministério, aonde ele veio até o mundo, tornou-se servo na condição de homem, obedeceu, sofreu, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou. E Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, exaltou acima de qualquer ser existente em qualquer parte do universo, irmãos.
em qualquer parte, Jesus foi exaltado acima de todo ser. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus é soberano, é supremo, é superior a qualquer outro nome, por condição da situação e da obediência que Jesus manteve, que Jesus conseguiu levar até o extremo que foi a cruz. O versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Vejam, irmãos, esse nome, o nome de Jesus, ele jamais será esquecido. Alguns diziam que Jesus ia ser uma moda e iria aparecer por um tempo e depois iria cair no esquecimento, mas Jesus foi um homem diferente. Jesus, ele foi enviado por Deus. Na figura de Jesus encarnou-se o próprio Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que, através do seu ministério aqui na terra, através do seu testemunho, através do seu sofrimento, da sua crucificação, da sua ressurreição, Jesus fosse exaltado e o nome, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não existe outro nome que tem esse poder, que tem essa característica, que tem esse significado. E a Bíblia nos diz que passarão todas as coisas, mas as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, o ministério de Jesus, o que Jesus sofreu, o sacrifício de Jesus, esse não passará, esse será eterno, esse será abundante, esse será magnífico. Enquanto nós vivermos, enquanto nós existirmos, enquanto os mundos forem mundos, existirá o nome de Jesus. Não quero saber se eu vou durar 80 anos, se o mundo vai durar 1 milhão de anos ou 100 mil anos, não queremos saber. A única certeza que nós temos que o nome de Jesus Cristo, esse é eterno, está acima de qualquer tempo. O versículo 11. E toda língua confessará, toda língua vai confessar, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, ou seja, que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, que Jesus Cristo é Senhor, para uma única e exclusiva finalidade, para que a glória de Deus Pai seja evidenciada, para que a glória de Deus Pai seja apresentada, seja confirmada a cada instante. Quando se falar Jesus Cristo é o Senhor, nós vamos entender que existe um Deus Pai, um Deus Criador, um Deus Supremo, um Deus Eterno, um Deus que é poderoso, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Esse Deus que jamais passará, esse Deus que é um Deus eterno. Muito embora filósofos, muito embora estudiosos, muito embora cientistas dizem que Deus não existe, um dia ele se deparará com o poder de Jesus Cristo e ele terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra de Deus Pai Criador. Nosso próximo texto, Filipenses 2, o versículo 17 e 18, que a Ana vai ler para a gente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós, também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Entretanto,
mesmo que seja eu oferecido por libação. O apóstolo Paulo aqui, ele fala, ele se coloca numa condição de ser oferecido por libação, ou seja, derramado sobre o altar do sacrifício. Então Paulo se coloca na condição de oferta a Deus, de oferta em sacrifício. Sacrifício, esse sacrifício, ele é oferecido para quê? Qual a finalidade, qual o propósito que o apóstolo Paulo se coloca aqui, se oferecendo em sacrifício, se derramando sobre o altar, aqui sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Sacrifício e serviço da fé dos filipenses. Então, o trabalho que os habitantes lá da cidade de Filipos, da igreja aos filipenses, lá em Filipenses, o trabalho que eles desenvolviam, o trabalho de evangelismo, o trabalho de explanar a palavra de Deus, o trabalho de difundir o evangelho de Jesus Cristo, esse trabalho, esse serviço, o apóstolo Paulo, ele se coloca, ele se oferece como um sacrifício, ele se doa, como se isso fosse a própria vida do apóstolo Paulo, ele se coloca à disposição do sacrifício, do serviço, da fé dos filipenses. E ele se alegra sobremaneira, aí ele coloca, alegro-me com todos vós e me congratulo. Então ele tem assim uma grande alegria de se colocar, de se apresentar, de se oferecer como um sacrifício, de se doar aos filipenses nessa jornada, nessa empreitada, nessa missão de levar o evangelho de Jesus Cristo. E assim, vós também, pela mesma razão, ou seja, ele coloca os filipenses na mesma condição de se oferecerem sacrifício, de se doarem, de se entregarem totalmente na missão de levar o evangelho, pela mesma razão, ou seja, a razão de levar o evangelho. E ele diz aqui, para que eles se alegrem nessas circunstâncias, ou seja, que eles tenham a alegria de sofrer pelo evangelho, que mesmo em sofrimento compensa, vale a pena, é uma missão gratificante levar o evangelho. E ele se alegra e se congratula. Então existe aqui um ambiente, existe aqui uma condição de alegria, de satisfação, dessa troca, desse compartilhar do evangelho do apóstolo Paulo, da missão do apóstolo Paulo, que era também colocada aos filipenses. A mesma missão do apóstolo Paulo, que era de levar o evangelho de Jesus Cristo, era também passada aos filipenses. E essa forma que o apóstolo Paulo levava, essa forma que o apóstolo Paulo apresentava, essa condição agradável de levar o evangelho que o apóstolo Paulo apresentava, isso passava também a mesma condição, a mesma forma aos filipenses. A mesma forma de levar o evangelho do apóstolo Paulo era passada aos filipenses, para que os filipenses levassem esse evangelho com essa mesma alegria, com esse mesmo desempenho, com essa mesma condição de se doarem totalmente para o trabalho missionário. Nosso próximo e último texto, ele encontra-se em Filipenses, o capítulo 2, e o versículo 25, que a Ana vai ler para a gente. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo, vejam aí que sempre mantendo a primeira pessoa do singular, o eu. Então o apóstolo Paulo fala de si mesmo, o apóstolo Paulo apresenta a sua condição, apresenta as suas atitudes. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fez o quê? Ele julgou necessário. Então aqui, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Olha, que
Belo nome, irmãos. Uma sugestão para as irmãs que vão ter os seus filhos aí, pode colocar esse nome aí, Epafrodito. Eu estou brincando, irmãos, mas esse nome é muito sério. Quem foi Epafrodito? Então, Epafrodito aqui, nós vemos. Epafrodito era um mensageiro dos filipenses. Ele era mensageiro lá na cidade de Filipos e ele foi mandado pela igreja de Filipos a Roma. Então, ele era lá da cidade de Filipos, lá ele vivia na igreja dos filipenses, e ele foi mandado, o mensageiro foi mandado até Roma para entregar um presente em dinheiro ao apóstolo Paulo. Então vejam, o carinho, o cuidado, a consideração que a igreja aos filipenses tinham. Então, aqueles irmãos lá de Filipenses, da cidade de Filipos, eles tinham um amor, um carinho, uma consideração, um cuidado muito grande com o apóstolo Paulo e mandaram que esse Epafrodito, esse irmão Epafrodito aqui, que o apóstolo Paulo coloca aqui, por um lado, meu irmão. Então vejam, ele foi até o apóstolo Paulo e levou essa oferta. E nesse tempo, o apóstolo Paulo estava preso e ele ficou com o apóstolo Paulo por algum tempo. Então, Epafrodito, esse irmão aqui, ele acompanhou o apóstolo Paulo na sua prisão. Vejam, o apóstolo Paulo estava sob o regime de prisão e Epafrodito acompanhou o apóstolo Paulo durante essa condição, durante esse período tão difícil. E ele serviu o apóstolo Paulo com tão grande zelo que ele acabou contraindo uma séria enfermidade. E tendo ouvido mais tarde que os filipenses estavam muito cuidadosos a respeito da sua saúde, a respeito da saúde desse irmão Epafrodito, eles mandaram que Epafrodito voltasse, né, voltasse a Filipenses. E quando Epafrodito voltou aos filipenses, ele levou essa carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo aos filipenses. Então vejam, durante esse período, durante o tempo que o apóstolo Paulo estava preso lá, provavelmente na cidade de Roma, preso em regime de prisão na cidade de Roma, durante esse tempo o apóstolo Paulo escreveu, compilou, ele completou toda essa carta, que é uma carta de um cunho muito pessoal, muito particular com os filipenses, e no término desse tempo que o irmão Epafrodito ficou ali, se manteve ali com o apóstolo Paulo, ajudou o apóstolo Paulo, serviu o apóstolo Paulo, como nós vemos no texto aqui, ele serviu, e aqui o apóstolo Paulo fala que ele era companheiro de lutas, irmãos, ele era um irmão, companheiro de lutas, estava presente, estava o tempo todo com o apóstolo Paulo. E por fim, ele voltando aos filipenses, ele mesmo foi aquele quem levou a carta aos filipenses. E nós vamos terminar aqui, irmãos, nós chegamos aqui na nossa conclusão e nós temos aqui 4 sugestões para o término desse estudo. E a primeira sugestão aqui da nossa conclusão: sejamos, pois, imitadores do apóstolo Paulo, que se empenhou, que empenhou todos os seus esforços na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco difícil para os irmãos, e não só para os irmãos, mas para mim mesmo. O que é mais importante para você? O que será que é mais importante para mim? A minha faculdade, a minha carreira, a minha profissão, a minha família, o meu trabalho, a minha ascensão pessoal? O que é mais importante para você? Nós vemos aqui um extraordinário exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que ele tinha de mais importante era o Evangelho de Jesus Cristo, a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, a difusão do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a palavra de Deus nos convida, e o apóstolo Paulo mesmo, em um dos seus textos,
ele nos diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na lição passada, nós vemos que sejamos imitadores de Deus. E eu disse que na lição passada Deus fica um pouco longe. Mas aqui, irmãos, nós podemos ser imitadores do apóstolo Paulo. Sejamos, pois, imitadores do apóstolo Paulo, que empenhou todos os seus esforços na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. O que ele tinha de mais importante não era a família, não era a carreira, não era a posição social, não era a faculdade, não era a sua posição social, era o Evangelho, era a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda sugestão, como a nossa conclusão: mesmo diante de sofrimentos, devemos estar convictos de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante das circunstâncias não favoráveis, nós devemos estar convictos, devemos ter fé, devemos estar certos de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, essa é uma certeza que nós aprendemos, que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos identificar na personalidade, no testemunho, na vida que o apóstolo Paulo viveu, nos ensinamentos que o apóstolo Paulo, através do tempo, chegou até nós, na vida que o apóstolo Paulo viveu, da forma como viveu, na intenção como viveu, na intensidade como o apóstolo viveu, o apóstolo Paulo viveu, nós podemos ter a nítida certeza, a fé de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a última sugestão da nossa lição: assim como o apóstolo Paulo, devemos estar convictos de que Deus cuidará de nós, apesar das circunstâncias. Assim como o apóstolo Paulo, assim como todos os esforços, com todas as provações, com todos os perigos que o apóstolo Paulo viveu na sua carreira, viveu no seu ministério de evangelização, nós podemos estar convictos que Deus cuidará de nós, apesar de todas as circunstâncias. Seja qual for as circunstâncias, seja qual for a situação em que estivermos vivendo. Mesmo assim, apesar das circunstâncias, Deus vai cuidar de nós. E eu quero nesse instante, irmãos, convidar a você que feche os seus olhos e curve a sua cabeça nesse instante e vamos orar para terminarmos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento, ó Pai, te agradecer por esse tempo que aqui passamos, ó Deus, onde nós pudemos aprender, Senhor, onde nós pudemos absorver, Senhor, as orientações, os exemplos de uma vida dedicada, de uma vida de dedicação absoluta que foi a do nosso apóstolo Paulo, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser imitadores do caráter, ser imitadores da posição, da forma de viver do apóstolo Paulo. Que isso possa ser, Senhor, um direcionamento para as nossas vidas nos dias de hoje. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, capacita-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos levar o Teu Evangelho a qualquer canto do mundo, Senhor, com a mesma intensidade, com a mesma condição, com o mesmo empenho, Senhor, que o apóstolo Paulo fez, com o mesmo empenho que o apóstolo Paulo colocou no seu trabalho, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo foi, um mensageiro da Tua palavra. Fica conosco, ó Pai. Nos dá um dia na Tua presença, Senhor.
nós oramos agradecidos, ó Pai, com perdão das nossas faltas e em nome do precioso nome, do santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos a Deus e convidamos irmãos para a nossa próxima aula no próximo domingo. Um bom domingo, um bom dia aos irmãos, que Deus abençoe.